1 Timóteo capítulo 2, e versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Podemos ver o que Deus quer. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos ler no Evangelho de Marcos, capítulo 1, voltando um pouco para trás. O Evangelho de Marcos, capítulo 1. E versículo 40, Marcos 1 e 40. É o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, capítulo 1 e versículo 40. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: Quero ser limpo. Isto é, o Senhor Jesus Cristo disse para ele: Eu quero limpar você. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Poderia ler outros versículos ligado no assunto que quero pensar hoje de noite. Tenho pensado sobre este querer de Deus e gostaria de chamar a sua atenção hoje de noite. E temos muitas passagens da Bíblia que nos fala do querer de Deus, do empenho de Deus a favor do pecador. O pecador que se encontra num estado que ele está para perecer eternamente. Mas Deus quer que, como lemos em 1 Timóteo, Deus quer que você seja salvo. Deus quer que cada pessoa seja salva. Este é o querer de Deus. Deus quer que cada pessoa, cada criança, jovem, adulto, seja salvo. Salvo do quê? Salvo dos seus pecados. Salvos de cair no inferno. E temos a prova disto, de que Deus quer, é que ofereceu o seu Filho para morrer sobre aquela cruz. Deus ofereceu o seu Filho para morrer lá no Calvário, por causa dos nossos pecados. Então, Ele quer que você seja salvo. A salvação já foi preparada e está disponível ao pecador. Mas a pergunta é esta noite: quem quer ser salvo? Como eu disse, salvar-se dos seus pecados. Porque a Bíblia diz de que não há diferença, porque todos pecaram. Cada pessoa tem uma alma que está manchada pelo pecado.
e como se encontra em seus pecados, não pode chegar no céu. Mesmo com muitas boas obras, mesmo sendo uma pessoa boa neste mundo aqui, mas as nossas qualidades, o que nós fizemos, não entra no assunto da salvação. Não. O que somos neste mundo aqui não entra no assunto da eternidade, no assunto espiritual. Quando nós queremos pensar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais, nós não devemos olhar para nós. Devemos olhar para o que Deus diz na sua palavra. E vamos descobrir então como eu posso chegar no céu e como se encontra a minha situação diante de Deus. Para o mundo, para os meus vizinhos, para os meus colegas, para a minha família, tudo está bem. Sim. Todos me amam, todos querem-me bem. Mas como eu me encontro diante de Deus? E por isso nós lemos aqui, Deus quer que todos os homens se salvem. Por quê? Deus, Ele sabe o fim de cada pessoa. Deus sabe o fim de cada pessoa que morrer em seus pecados. Sim, a palavra de Deus nos diz de que o homem em seus pecados, o fim do seu caminho é a perdição eterna. Mas talvez você pode pensar, mas eu não tenho tanto pecado assim para cair no inferno. Mas eu não tenho feito tanta coisa má para eu ser lançado no inferno. Mas, meu amigo, um pecado só serve para o pecador cair no inferno. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram lançados do jardim por causa de uma desobediência. Desobedeceram a Deus. Isto serviu para eles ser lançados fora daquele lugar que Deus criou para eles. E o pecador hoje não tem diferença. Como a Bíblia diz, não há diferença porque todos pecaram. Eu e você pecamos. Temos uma natureza pecaminosa. E será que você já teve um momento quando tratou este assunto com Deus? Não com uma religião ou com um homem deste mundo aqui, mas com Deus. Porque o nosso assunto espiritual é com Deus. É Deus que conhece cada pessoa. É Deus que sabe da cabeça aos pés. Deus é que sabe da nossa alma. Deus que nos conhece e sabe lá o nosso interior, onde eu e você não podemos ver. Mas Deus sabe. Por isso que esse tratamento não é com um homem ou com uma religião, mas é com Deus. Com Deus. E nesta vida, o pecador precisa resolver o assunto dos seus pecados. Muitas pessoas, elas vão realmente levar a sério o assunto quando ouvem a mensagem do Evangelho. Por quê? Por que você diz isto? Porque a Bíblia diz de que o homem em seus pecados, ele está morto. Morto espiritualmente. Lemos em Efésios capítulo 2. O homem em seus pecados está morto. Você pode colocar um peso de 5 quilos no morto? O que você vai esperar? Será que ele vai gritar pelo peso? Ele não vai dizer nada. Ele está morto. Ele nem
ele nem pensa nada. E assim vive a maioria. Assim vive todos aqueles. Até o momento quando ouvem a mensagem do Evangelho e descobrem. Mas eu nunca imaginei de que eu era pecador diante de Deus. Eu nunca imaginei de que os meus pecados são graves aos olhos de Deus. Eu nunca parei para pensar de que eu estava e estou num caminho que conduz à perdição eterna. Sim, meu amigo, que bom se você pudesse aproveitar da mensagem do Evangelho, que vem querendo lhe avisar do perigo em que você se encontra em seus pecados. A mensagem do Evangelho que vem falando de que Deus quer que você seja salvo, porque você está em grande perigo diante da eternidade. Mas você precisa então tomar uma atitude. Você precisa levar a sério o assunto. Talvez você tenha pensado, como já tenho dito, mas será que eu vou para o inferno mesmo? Meu amigo, seus pecados estão levando a sua alma para o inferno. Assim a Bíblia diz. Deus diz na sua palavra. Deus quer um verdadeiro arrependimento. Deus quer um verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Uma religião não serve. Não. Você ler todas as Sagradas Escrituras não vai lhe resolver. Não. Se você estar todas as noites na igreja, não vai resolver. Você precisa tomar uma atitude. Eu preciso tratar o assunto dos meus pecados. Eu preciso resolver diante de Deus o assunto da minha alma. A minha alma está para deixar este mundo aqui. Sim, um dia eu vou partir desta vida aqui. E eu não estou preparado para a eternidade. Não tenho ainda uma experiência com Deus de salvação. Não tenho ainda um momento em que, como eu compreendi, que era um pecador perdido no caminho para o inferno, mas compreendendo sobre a morte de Cristo na cruz, que Ele morreu por causa dos meus pecados, a obra que Ele consumou na cruz foi por causa de mim, um pecador perdido, que merece o inferno, a condenação eterna. Você compreende, amigo, que você merece o inferno? Ou você merece o céu? Eu e você, meu amigo, não merecemos o céu. Não somos dignos de estar lá. Não. Mas é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que Ele tem nos alcançado esta bênção da salvação. É Ele que está, Ele que encaminhou tudo, Ele que preparou tudo, para que o pobre pecador possa encontrar no seu Filho a salvação da sua alma, o descanso para a sua alma, o perdão dos seus pecados, para estar um dia lá no céu. Então nós lemos aqui de que Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que você seja salvo. Sabia disso? Ele tem interesse na sua alma. E esta salvação já foi preparada. Você não precisa se programar em fazer uma salvação, não. Já foi preparada por meio do seu Filho na cruz. E também você não precisa nem questionar quanto custa, porque o preço já foi pago lá no Calvário. A justiça de Deus, ela exigia um preço que eu e você não podíamos pagar. Eu e você não podíamos e não teríamos condições.
o nosso dinheiro, o dinheiro do mundo, se pudéssemos reunir, não compraria nem meia salvação, muito menos uma salvação completa. Não. O preço foi pago. Sim, foi pago por Ele na cruz. A justiça de Deus, ela exigia um preço, que sangue tinha que ser derramado. Sangue de um inocente. Sangue de um que nunca pecou. Será que teria um de nós aqui que poderia tomar esse lugar? Não. Todos nós somos pecadores. Sim, mas nele, no Filho do Eterno Deus, Ele sim, nunca pecou. Não. Nunca havia e nunca houve possibilidade dele pecar. Não. Sim, Ele era o Cordeiro de Deus. Aquele que podia tomar aquele lugar. E como Pedro escreve, o justo padeceu por nós os injustos, para levar-nos a Deus. Sim, Ele sobre a cruz foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que deveria cair sobre mim, sobre você, caiu sobre Ele na cruz, para que Ele pudesse completar e efetuar aquela salvação, para que hoje pudesse estar disponível para você. Então, Deus quer, Deus pode lhe salvar. Sim, estamos falando de alguém que pode. Não é alguém que, olha, vamos ver ou não. Se o pecador deseja esta salvação, se o pecador quer a salvação, se ele quer ter essa certeza de que não vai cair mais no inferno, se ele quer essa certeza de que eu estou salvo, Deus quer lhe salvar. Tudo depende de você. Ele mesmo falou, o Senhor Jesus Cristo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele mesmo disse, aquele que beber da água da vida. Então tem um querer de cada pessoa. Ele diz aquele. É algo individual. É algo de cada pessoa. Eu quero a salvação. Talvez a pessoa que está ao seu lado não quer. Sim. Mas você quer. Então busque. Sim. Ele quer te salvar. Sim, se o ciclano não quer, mas eu quero. Sim, é a minha alma que está em jogo. A eternidade está chegando para tantas pessoas e qualquer dia vai chegar para mim. E eu preciso estar preparado, preciso estar salvo. Sim, meu amigo, não espere pelo outro. Não. Não espere, quem sabe, não. Você se salve. Busque a salvação da sua alma antes que você se perca. Antes que você entre em tormento eterno. Antes que você parta desta vida aqui. E imagine você entrando na eternidade sem a salvação. Sabendo de que Deus queria que você fosse salvo. E Ele preparou tudo para que você pudesse receber a salvação gratuitamente. Nós lemos ali no Evangelho de Marcos sobre aquele leproso. O nosso irmão já explicou sobre Naamã. Ali temos um outro leproso. A lepra fala-nos uma figura do pecado. E ali nós podemos ver também o querer do Senhor Jesus. Aquele homem chegando-se ao Senhor Jesus, ele disse, tu podes. Se tu quer, tu podes limpar-me.
O Senhor Jesus Cristo ali, Ele disse, eu quero te limpar. Eu quero. Eu quero te limpar. Ah, meu amigo, que bom se pudesse alguém chegar-se a Ele esta noite, sentindo o peso dos seus pecados, sentindo a gravidade dos seus pecados, sentindo o fim do seu caminho, compreendendo de que está perdido em seus pecados, sabendo que o único recurso é Cristo, o único que pode salvar você é Ele. Como este homem aqui, os médicos não podiam fazer nada, sua família não podia fazer nada. Como já ouvimos, a lepra não havia cura. O indivíduo esperava só a morte. Mas aquele indivíduo ali, ele chegou-se ao Senhor Jesus. Ele disse para ele, se tu queres, tu podes limpar. Aquele homem tinha plena confiança. Aquele homem, ele sabia com quem ele estava falando. Aquele homem sabia que não estava falando com uma igreja, com um pastor, ou mesmo com o seu dinheiro, ou com as suas boas obras. Mas ele estava falando com o Criador de todo o universo. Ele estava falando com aquele que podia salvá-lo, que podia purificar da sua lepra. Meu amigo, a quem você tem recorrido o quanto o assunto da salvação da sua alma? Sim, talvez você tenha deixado aquele que pode lhe salvar, tem deixado de lado aquele que pode perdoar os seus pecados, tem deixado de lado aquele que fez tudo na cruz por causa dos seus pecados. Sim, aquele homem, ele tinha plena confiança. Se tu queres, tu podes limpar. Será que tem alguém aqui que tem dúvida do Salvador? Alguém aqui que tem dúvida da obra que Ele consumou na cruz? Alguém aqui que tem alguma reserva? Será que Ele vai me salvar mesmo? Será que Ele vai me livrar do inferno no dia da minha morte? Será que é isto, meu amigo? Por isso que você ainda não se salvou? Aqui temos um homem que ele tinha toda a convicção. Se tu queres, tu podes limpar. Sim, ele disse, eu quero limpar você. Ele está dizendo esta noite para você, amigo, de que Ele quer te salvar. Ele quer te dar o perdão dos seus pecados. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te dar a certeza da vida eterna. Se você esta noite, com aquele coração sincero, um coração arrependido, um coração mesmo contrito o quanto este assunto. Sim. Como aquele carcereiro, senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E assim, quero terminar, meu amigo, esta reunião esta noite, perguntando a você, a quem você hoje há de crer? A quem você esta noite há de confiar? Você precisa ser salvo.
você carece da salvação de Deus. Porque se você partir desta vida aqui sem a salvação, estará perdido para todo sempre. Mas esta noite nós lemos que Deus quer lhe salvar. Ele quer. Que você esta noite possa voltar para a sua casa sabendo: Deus quer me salvar. Sim. E o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse de que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Vamos orar.